Oi, irmão, bom dia para você, para todo mundo que está em casa acompanhando a Família dos Devotos. Isso mesmo, você disse bem, viu? A campanha da fraternidade é um tesouro da igreja no Brasil e nessa manhã nós participamos agora há pouco, então, desse lançamento, dessa cerimônia de lançamento da campanha da fraternidade de 2023, que traz esse tema gritante da fome no Brasil. Mais de 33 milhões de famintos e por isso a gente precisa refletir, colocar a mão na massa para agir, para combater a fome no Brasil. A gente vai conversar agora com o padre Patrick, ele que é o subsecretário adjunto geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e vai falar conosco. Padre Patrick, a gente acompanhou agora há pouco essa cerimônia de lançamento, a gente tem as imagens, o pessoal de casa já vai assistir, e o Papa Francisco enviou também uma mensagem falando dessa preocupação. Queria que você falasse então dessa mensagem tão bonita do Papa. Bom dia. Bom dia, na pessoa do irmão Alain, um abraço aos nossos telespectadores. Desde 1970 nós temos essa alegria de receber uma mensagem do Santo Padre que nos confirma na vivência da campanha da fraternidade. E a mensagem do Papa Francisco, que foi publicada hoje, ela não é diferente daquele que é o magistério do Santo Padre. Ele vem falando insistentemente da importância de cuidarmos uns dos outros, sobretudo nesse tempo tão bonito que nós estamos vivendo, que é o tempo quaresmal. É novamente quaresma. O Papa dá esse destaque, que a conversão nos capacita para amar, e o amor não conhece indiferença. Então, um melhor modo de viver o mandamento do amor é realmente cuidarmos uns dos outros e, sobretudo, daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, aqueles que passam fome. E aqui eu me recordo de duas expressões também que na própria liturgia nos dá o horizonte da vivência da campanha esse ano. A oração eucarística 6D nós pedimos para que Deus nos dê olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs e que também nos inspire palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. E um dos prefácios do período quaresmal fala disso claramente. É preciso então aprender da misericórdia do Pai a partir o pão com aqueles que nada tem. Então, um coração que é convertido pela palavra de Deus jamais será indiferente. O Papa Francisco fala disso de uma forma muito clara, muito objetiva, exortando e nos estimulando a viver realmente a quaresma como também uma oportunidade de colocar a serviço a nossa vida, a serviço do próximo. Agora o Papa Francisco falou na mensagem sobre o desperdício de alimento e aqui no nosso texto base da campanha da fraternidade, a CNBB fez questão de ressaltar sobre as toneladas de alimento que vão para o lixo todos os dias no Brasil. O que vai para o lixo hoje daria para alimentar 3 vezes as pessoas que estão em situação de fome. Hoje quem mais se alimenta no Brasil é a lata do lixo. E isso exige de nós realmente conversão e uma mudança de postura de vida, para que a gente evite o desperdício, eduque as nossas crianças e a gente também se eduque para essa triste realidade. Então é um atentado contra a vida e a dignidade humana e um desrespeito profundo a quem passa fome, o desperdício de alimentos. E o Papa chama atenção para isso e pede para que nós sejamos ainda mais compromissados a cuidar também desse aspecto tão importante. Então veja que é todo um conjunto, não é simplesmente oferecer alimento material para quem não tem, mas é pensar a nossa postura, o nosso compromisso também com aqueles que nada têm. E o interessante é que a campanha da fraternidade ela tem essas 3 propostas, né? Ver, agora é iluminar, antes a gente falava julgar e depois agir. Então, com o texto base, a gente consegue fazer esse apanhado e colocar a mão na massa para fazer a diferença nesse período de conversão que somos convidados. Claro, eu costumo dizer que a próxima página do texto base, quem escreve somos nós, no dia a dia, no cotidiano da comunidade, na nossa paróquia, na nossa pequena comunidade. Então nós vemos a realidade, mas atentos àquilo que o Papa Francisco nos diz na Evangelii Gaudium. É preciso ter cuidado para que a gente não fique somente no diagnóstico, mas ele deve nos levar a uma intervenção positiva na realidade. Agora nós vemos a realidade como discípulos de Jesus Cristo, identificando ali os sinais do reino de Deus e aonde também a palavra precisa alcançar, onde a luz da palavra precisa chegar. Depois, no julgar e iluminar agora, a gente ouve todo o magistério da igreja. Aquilo que a igreja já faz para a superação da fome, a importância da doutrina social da igreja e o agir, sobretudo esse ano, chama a nossa atenção para 3 aspectos, no âmbito pessoal, comunitário e também a presença pública da igreja na sociedade. Eu costumo dizer que as mudanças que a gente espera que aconteçam no mundo só serão realidade se começar a partir de nós. Então esse cuidado pessoal em socorrer quem passa fome no primeiro momento, de evitar, de eliminar o desperdício, mas também ficar atento a pequenas iniciativas como, por exemplo, a agricultura familiar, a produção de alimentos sustentáveis e tudo isso em comunhão com a ecologia integral, que também são
palavras e exortações do Papa Francisco. Depois, no âmbito da comunidade, a campanha é uma oportunidade singular para a gente organizar o serviço da caridade e onde esse serviço já existe, dar visibilidade àquelas diversas iniciativas que já cuidam da superação da miséria e da fome. E no âmbito da presença pública da igreja na sociedade, não podemos deixar de falar da importância da construção de políticas públicas, de governo, de Estado, que vão assegurar também a alimentação saudável para todos. E a participação também, seja nas câmaras municipais, os conselhos de alimentação ali de cada município, e um olhar atento, sobretudo, para o conjunto da sociedade como um todo. São milhões de irmãos e irmãs que estão em situação de fome, mas se fosse uma só pessoa, só por isso já valeria a pena todo o empenho da igreja, todo o empenho da campanha da fraternidade. Padre Patrick, eu quero muito agradecer a sua participação e por sempre nos acolher aqui na CNBB, sempre trazendo essa mensagem tão importante para todo mundo que acompanha a TV Aparecida. Eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos os telespectadores e não se esqueça das palavras de Jesus, 2 palavras fortes no Evangelho, diante daqueles que passam fome. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer, que a nossa conversão nos ajude a cuidar de quem tem fome. É quaresma, é tempo de cuidar de quem tem fome, é tempo de saciar a nossa sede de Deus e cuidar uns dos outros. Muito obrigada, viu, Padre Patrick, que sempre acolhe a gente tão bem aqui na CNBB. E olha, já vou entregar o meu link aí para o estúdio, mas eu queria mostrar para vocês o texto base. Você na sua comunidade, faça aí um grupo, estude, coloque em prática. O texto base traz todas as orientações para que você possa viver bem esse período da quaresma e da campanha da fraternidade, que é o nosso jeitinho brasileiro, como diz Dom Joel, de viver a quaresma, esse tempo tão forte dentro da igreja. Jéssica, irmão Alain, volto com vocês aí no estúdio e logo mais a gente volta na programação com outras informações direto aqui da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília. Obrigada.